O que a gente tem como uma boa hipótese para o aparecimento desse fenômeno está na necessidade, né, dos agrupamentos humanos, ainda enquanto grupos de caçadores, coletores, nômades, na necessidade de interpretação de fenômenos da natureza. Seja para se abrigar em situações de risco, seja para saber para onde ir, onde encontrar o alimento, onde os animais vão estar, onde vai ter peixe, enfim. Interpretar a natureza era algo fundamental para a sobrevivência do grupo. Se pensar que todas as religiões são inspiradas em outras mais antigas, as mais perto do que seriam verdadeira seria a primeira de todas, a mais verdadeira seria a primeira delas, e ele sugere, na verdade, isso, né? A mais verdadeira seria a primeira, não? Então, essa ideia de mitologias comparadas, na verdade, é muito mais antiga do que isso que eu estou falando. Eu estou pegando principalmente o debate da virada do 19 para o 20, principalmente do século 20 e 21, mas... Só para contextualizar, então isso aí parece ser um corte de uma live, né? Bacana, vamos lá, vamos ouvir. Fazia-se comparações de mito desde a antiguidade, né? Os gregos faziam comparações de mitos, propunham até ideias a respeito da semelhança entre mitos e por que um mito, de uma certa forma, se expressa na nossa cultura assim, mas em outra de forma diferente. Identificavam até o deus dos judeus como Saturno. Alguns autores romanos propuseram que os judeus adoravam Saturno, e até eles celebravam o sábado, guardavam o sábado em honra a Saturno, né? Inclusive Saturday, que é o sábado em inglês, vem de Saturno, que é o dia desse deus, mas havia essas comparações desde a antiguidade. Textos indianos também fazem propostas a respeito disso, né, de por que há variações de histórias em locais diferentes e como que elas remetem a uma história primordial. E aí no Renascimento você vai ter também os humanistas, né, que voltam a uma leitura muito completa de textos clássicos, né? Uma redescoberta da cultura clássica, que nunca se perdeu, na verdade, nunca foi esquecida, mas há um grande entusiasmo em relação aos textos clássicos no período do Renascimento, e alguns autores, como Marcílio Fitino e Pico della Mirandola, né, são talvez os dois principais, vão propor esquemas também para entender por que há essas semelhanças entre diferentes religiões e buscar, a partir disso, a antiga religião, que para eles era mais verdadeira, que é a chamada prisca teologia ou prisca sapiente, né? A primeira teologia ou a primeira sabedoria. E em alguns esquemas isso começa a criar até certos mitos modernos, né? Mitos como, por exemplo, de que Adão recebeu a prisca sapiente, ou a prisca teologia, recebeu o ensinamento da verdadeira religião no início dos tempos, e ele foi transmitindo isso pelas gerações subsequentes, e nesse telefone sem fio a coisa foi se deformando e se corrompendo. Eu tô achando interessante a maneira do cara colocar aqui, por isso que eu tô deixando ele falar bastante, mas eu complementaria no sentido de dizer o seguinte: o entendimento que eu tenho, tá? Enfim, na época que a gente estudou isso, seja na faculdade de História, seja depois, é que o processo, né, de estabelecimento de alguma coisa que a gente possa chamar como fenômeno religioso é muito mais antigo que essa discussão que ele está fazendo aí, mas eu acho que cabe alguma analogia, porque o fenômeno que ele está descrevendo é algo que não aconteceu só no período do Renascimento, ou no período romano, ou no período grego, é algo muito mais antigo, né? Que é aquela ideia de, ao ter contato com outro culto, com outra cultura religiosa, haver uma forma de interpretação a partir do viés de quem está tendo esse contato. Tá? Mas o princípio, se é que a gente pode dizer nesses termos, é muito mais antigo ainda e provavelmente anterior à existência das sociedades de Estado. Tá? E aí é o ponto que eu quero chamar a atenção aqui para trazer para o lado do materialismo histórico dialético, para o lado da luta de classes. O que a gente tem como uma boa hipótese para o aparecimento desse fenômeno está na necessidade, né, dos agrupamentos humanos, ainda enquanto grupos de caçadores, coletores, nômades, na necessidade de interpretação de fenômenos da natureza. Seja para se abrigar em situações de risco, seja para saber para onde ir, onde encontrar o alimento, onde os animais vão estar, onde vai ter peixe, enfim. Interpretar a natureza era algo fundamental para a sobrevivência do grupo. Tá? E aí a gente tem que entender que nessa de interpretar a natureza, né, as lacunas vão ser possivelmente preenchidas a partir da concepção de algo que, se eu não me engano, chama animismo, mas eu não me lembro exatamente a expressão, mas que é o seguinte: é atribuir um
um espírito ciente a coisas que não têm ciência, não têm consciência. Ver se eu consigo me expressar melhor, né? Isso é comum, gente, com criança, né? Para explicar isso, eu acho que é uma forma didática de explicar isso. É aquela coisa, a criança está ali jogando videogame, não consegue passar de fase, ela bate no controle, ela xinga o joystick, sabe? Tá passando, dá com o dedinho mindinho na mesa, xinga a mesa, sabe? Como se a mesa fosse, enfim, ser xingada, né? É uma maneira um pouco tosca, mas o que eu quero dizer é o seguinte: começa a ser atribuído ciência a questões relacionadas às necessidades de interpretação de fenômenos da natureza. Então você vai ter elementos que podem ter nascido dessa dinâmica, eu acho que isso é uma boa hipótese, não é o que eu acho, isso é uma hipótese da história, que vão chegar depois a elementos muito antigos, que vão ser encontrados em diferentes religiões de diferentes raízes, né? Por exemplo, sempre ou com bastante frequência vai ser encontrado um deus sol, isso, um deus sol, né? Uma deusa lua, né? Então, veja, isso também depois vai começar a ser transformado na seguinte maneira: o Sol como uma figura masculina, né? A Terra como uma deusa, uma figura feminina. Então, o Sol fecunda a Terra dá a vida. Então, é possível que os elementos que vão constituir aquilo que depois vai ser a religião tenham surgido a partir desta dinâmica. Então, os indivíduos dentro dos grupos que tinham melhores condições de fazer tais interpretações vão começar a ser valorados em alguma medida, mesmo no ambiente de coletivismo primitivo, né? Então você ainda não tem luta de classes, você não tem ainda hierarquia social como a gente tem na sociedade de classes, mas, né, e nem divisão social do trabalho, diga-se de passagem, mas as experiências dos indivíduos contam para as atitudes coletivas do bando. E nesse sentido, aqueles indivíduos que, com o passar dos anos, adquirem essas experiências, começam a utilizar isso também, possivelmente, politicamente, dentro do bando. E isso vai ter uma importância quando vai surgir a sociedade de classes, tá? Bem depois dessa fase que eu estou falando aqui de possível origem desse fenômeno, mas no surgimento da sociedade de classes, ou seja, quando a gente vai ter, sim, a divisão social do trabalho propriamente dita, ou mais marcada socialmente, esses indivíduos vão se associar à classe dominante, não como a classe dominante em si, porque essa vai ser composta pelos mais fortes, que vão se transformar nos senhores de terra, mas uma classe associada a esta, que tem a função de também ratificar o poder desta sobre a classe trabalhadora.